Na Nova Revista, página 106, nós vamos dar continuidade, falando sobre ainda os dons. Eu quero agradecer aqui ao pastor Felipe, que na nossa ausência esteve ministrando, tá? E nós vamos dar continuidade, vamos falar hoje sobre o dom, o ministério de mestre, e vamos dar sequência, embora a gente já tenha em outra oportunidade falado sobre os dons, então nós vamos dar continuidade mesmo assim, né? Eu creio que tudo tem um direcionamento e um propósito da parte do nosso Deus, e como sempre é importante a sua participação no que diz respeito a entendimento, compreensão, né, as colocações. Isso vai contribuir muito para o nosso crescimento, até porque quem nos ensina é o Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. O dom de mestre é a capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para comunicar informações relevantes para a saúde e o ministério do corpo de Cristo e seus membros, fazendo de tal maneira que outros sejam capazes de aprender. O dom de mestre está diretamente correlacionado com o dom do ensino, por isso podemos citá-lo como ministério de ensino. As manifestações desse ministério podem ser muito variadas. Uns podem trabalhar com crianças, outros podem trabalhar com libras, alguns podem ser ótimos professores de escola bíblica, e outros podem ser excelentes professores de teologia nos seminários. Perceba aqui que essa questão do mestre, ele não está limitado à questão do ensino da igreja, no sentido assim como, por exemplo, o professor da escola bíblica, né? Todos aqueles que de alguma forma estão ensinando, né, tem esse viés aí do ministério, porque ele vai promover, nós vamos ver agora, a edificação e aperfeiçoamento dos santos. Então, por exemplo, os professores das crianças, né, dos pré-adolescentes, os professores dos jovens, né, eles passam por essa realidade, devem viver essa realidade, estar debaixo da orientação do Espírito de Deus, né? É lógico que nem todos têm esse ministério, né? Mas nós estamos falando aqui de uma capacitação específica do Espírito de Deus. Isso independe da sua formação, né, da sua cultura. É lógico que se você tiver uma formação, né, isso pode contribuir, dependendo da atitude para com ela, ou pode atrapalhar. Mas, colocando à disposição do Espírito de Deus, vai ajudar e muito, vai contribuir e muito. Então não há nenhum empecilho, nenhuma barreira, não há nenhuma contradição. Digo isso porque às vezes, né, principalmente no meio pentecostal, alguns segmentos pentecostais, eles atribuem só a ação do Espírito de Deus, né? Então a pessoa precisa ser batizada com o Espírito Santo, enfim, mesmo que ela tenha uma formação, né? Não, mas é o Espírito que capacita. A gente vê de uma outra forma. Toda capacitação, na verdade, a única fonte é Deus. Um doutor, um advogado, um professor de sala de aula, de universidade, essa capacitação, ela vem de Deus. Então, é lógico que para a igreja, nós temos aqui uma característica diferenciada, que nós estamos falando de dons. Então, tem um propósito específico dentro de uma realidade, dentro de um contexto. Mas eu digo isso para que não haja essa, digamos assim, essa diferenciação desnecessária, né? E existem outros lugares, em outros segmentos evangélicos, por exemplo, né, que não tem tanta ênfase ao Espírito Santo, ao poder do Espírito, que só podem ser professores aqueles que têm uma formação, senão não pode ser professor. E às vezes a pessoa tem o dom, não tem a formação. E tem alguns segmentos evangélicos, né, não, você tem que ter uma formação, senão não a faculdade, enfim, né? Senão não pode ministrar. Em alguns segmentos pentecostais, o professor da escola bíblica, ele tem que ter seminário, senão não dá aula. E às vezes tem seminário e não tem o dom. Imagina a tragédia que é, porque é uma tragédia, irmãos, entendeu?
Então, a gente tem que fazer essa leitura de uma maneira mais coerente, né, bíblica. O Espírito de Deus capacita, e toda capacitação vem dele, né? E toda formação que a gente adquirir e a gente colocar aos pés do Senhor vai servir para a edificação da igreja, filtrando pela palavra de Deus, debaixo da direção do Espírito. Então, você que tem uma formação, você que, né, é usado em algumas áreas de ensino lá fora, você pode se colocar à disposição do Espírito de Deus para edificar a igreja aqui dentro. Ninguém disse amém, né, irmão? O desafio é grande, né? Mas o Espírito de Deus capacita, toda a capacitação vem dele. Então, coloque isso diante do Senhor. Imagina aqui, olha só, ministério, né, pode trabalhar com crianças, né, libras, professor da escola bíblica, enfim, né? Há ainda os que se especializam em ensinar por meio de conferência e até obras literárias. Só abrindo um parênteses aqui, uma vez eu fui convidado pelos pré-adolescentes para estar com eles ali, e eu nunca fiquei tão nervoso, e confesso, irmãos, que eu fiquei assim, totalmente perdido. Eu até falei para a Ângela, meu Deus do céu. Depois a Ângela estava lendo um livro também, Ministério Infantil, acho que foi Spurgeon que falou. Spurgeon dizia o seguinte: se você, pastor, você prega, não, e as crianças não entendem, você não foi chamado para pregar. Eu estou roubado, irmão, porque ali eu fiquei totalmente perdido. Aí eu percebi o quê? Como é desafiador. Uma coisa é vir aqui para frente falar para adultos e jovens. Existe uma qualificação da parte do Espírito de Deus. Assim como dar aula para criança, para pré-adolescente, para adolescente, jovem. Então nós precisamos, na verdade, fazer essa leitura, né? É multiforme graça. Multiforme graça. Isso significa que há várias manifestações da graça de Deus para que em todas as áreas a ação do Espírito de Deus seja efetiva, eficaz, né, e seja visível, porque as crianças também precisam de mestres, os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens, os adultos, os anciãos, os casais, todos precisam, na verdade, dessa ministração específica. Então, às vezes você acha que por não ter uma qualificação, por exemplo, para estar à frente dos adultos, dos jovens, né? Mas às vezes você tem uma qualificação para estar à frente das crianças, dos pré-adolescentes, né? Dos casais. Então se coloque à disposição do Espírito de Deus e se deixe ser usado, né? Até porque quem faz é o Espírito Santo, irmãos. No corpo de Cristo não há competitividade. E se houver, isso é carnalidade, não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Não é a questão de alguém ser melhor ou não. Paulo vai escrever aqui, em 1 Coríntios 14, ele escreve assim: buscai com zelo os melhores dons. Quer dizer, existem dons melhores que os outros. A palavra colocada ali, os melhores dons, não é que um dom é melhor que o outro. A ideia ali de melhor é um dom que é necessário para aquele momento. Porque às vezes no momento aqui, o dom mais necessário não é o de línguas, não é a interpretação de línguas, mas é o dom do ensino. Então, os melhores dons é discernir a necessidade da igreja. Irmãos, a edificação da igreja passa diretamente pela ação do Espírito através dos dons do Espírito Santo. Nós precisamos não só reconhecer isso, mas nos abrirmos para isso. E eu tenho certeza que eu estou falando aqui para muitos que têm dons, que já receberam dons por imposição de mãos, por profecia. Lembra a palavra de Paulo para Timóteo? Reavives o dom que há em ti, que recebeste por imposição de mãos e por profecia. Quer dizer, Timóteo estava regredindo, ele estava, por ser mais jovem, a igreja, parte da igreja estava resistindo o ministério pastoral de Timóteo, porque Timóteo era jovem, tinha 40 anos de idade, para a igreja era muito jovem. Tinha problemas emocionais, ele era muito tímido, muito introvertido, então ele não interagia muito com a igreja, e isso trouxe dificuldade no exercício ministerial. O que ele fez? Timóteo começou a recuar, Timóteo começou a apagar o seu dom. Aí Paulo diz: reaviva o dom, você recebeu por imposição de mãos, por profecia, não deixa esse negócio apagar não,
A igreja precisa ser edificada pelo viés dos dons espirituais. Então eu repito, estou falando aqui nesta noite para muitos que receberam dons com imposição de mãos, por profecia, que estão aí, né? Estão de boa. Mas como diz o pastor Wagner, Deus vai te pegar. Pode ter certeza. Eu amo essa palavra. Deus vai te pegar, irmão. Vai. Pode ter certeza. Para que você seja usado, para que você contribua, para que você, na verdade, participe, né? Como é glorioso, irmãos, é maravilhoso nós sermos coparticipantes da edificação do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Então, entenda que você é um instrumento nas mãos do Senhor. Ainda os que se especializam em ensinar por meio de conferências e até obras literárias, alguns conseguem manter a atenção de grandes plateias enquanto ensinam, enquanto outros só conseguem bom êxito se estiverem ministrando para grupos pequenos, que é uma outra coisa aqui, irmãos, aquela ideia mundana, carnal, diabólica de sucesso, não é para nós. Nós não fomos chamados para o sucesso, irmãos. Nós somos chamados para ser bem-aventurados, nós somos chamados para ser bem-sucedidos. Tem diferença de ser bem-sucedido para sucesso. Tá? Então, a pessoa bem-sucedida é aquela que está no lugar onde Deus a colocou, fazendo aquilo que Deus a comissionou para fazer. Essa é a pessoa bem-sucedida. Ela não precisa passar por cima de ninguém, ela não compete com ninguém, ela tem ciência de que Deus a colocou ali e que aquilo que ela está fazendo é orientação divina. Então, se você for chamado para ministrar um pequeno grupo, ministre um pequeno grupo, você será bem sucedido. Outros foram chamados para grandes multidões, e não são todos para isso, irmãos, graças a Deus, eu não sou um deles. Então, tenha ciência daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Na minha primeira igreja como pastor, como segunda igreja como seminarista, porque 2 anos de seminário interno, nós ficávamos no seminário de segunda a sexta, final de semana nós íamos trabalhar na igreja, e tinha uma nomeação no início do ano no seminário, né, uma igreja onde nós íamos trabalhar. Na segunda igreja que nós somos nomeados, Deus deixou bem claro para mim, que o meu ministério é auxiliar. Você entendeu isso ou não? E eu não tenho problema nenhum com isso. Já fui pastor titular, já pastorei 2 igrejas, só eu, né, com muitas dificuldades, limitações, mas fui auxiliar aqui do pastor Vanderlei, do pastor Elias, fui auxiliar em Vilani, do pastor, hoje bispo Roberto, e hoje estou auxiliando o pastor Wagner e o pastor Felipe. Não tenho problema nenhum com isso, irmãos. Por quê? Porque esse é o meu chamado, essa é a minha responsabilidade, então não tenho pretensões nenhuma além disso. Então, se você souber ter ciência daquilo que Deus colocou nas tuas mãos, você vai ser bem sucedido. Então, procure saber, converse com aquele que distribui os dons. Quem é que distribui os dons para a igreja, irmãos? Os dons, o Espírito Santo. Converse com ele, fale com ele. Espírito Santo, qual o dom que tu me deste? Qual área que tu quer que eu seja usado para a edificação do corpo de Cristo? Não é? Isso vai ser crescimento para você e para a igreja, você vai crescer muito. O mestre é um instrutor, pois após o evangelista fazer o seu trabalho de levar as pessoas a Cristo, o pastor e o mestre deverão conduzir as pessoas ao crescimento espiritual. O mestre é aquele que apresenta a palavra de Deus aos novos convertidos, levando-os a descobrirem e guardarem os ensinamentos de Cristo, conforme a parte final da grande comissão, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus 28, 20. O mestre deve ter amor, não apenas pelos estudos, mas principalmente pela palavra e por seus alunos. Nesse tempo onde existem milhares de denominações e confusões teológicas, nunca foi tão imprescindível a manifestação dos mestres
pois eles eliminarão falsas interpretações e ensinarão a mensagem com fidelidade ao propósito do autor das Escrituras. Eu acho que foi final de semana retrasado que nós participamos de um seminário em Bagé sobre as doutrinas da salvação, regeneração, justificação, santificação e glorificação. E foi um momento muito bom. Eu louvei a Deus pela iniciativa dos irmãos ali em Bagé, do pastor, e também do aspirante Léo, né? Leonardo, e a maneira como foi conduzido, né? E vão fazer outros seminários. Agora o próximo parece que vai ser sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. E isso se faz necessário para o entendimento, a compreensão do que a palavra de Deus diz, né? Quais são as linhas e as escolas teológicas, né? Por exemplo, se eu perguntar aqui para você, membro da Igreja Metodista Wesleyana, qual é a sua linha teológica? Você é o que? Calvinista, arminiano? O que você é? Arminiano wesleyano, calvinista? Você não sabe? Existem escolas. Logicamente que essas escolas elas vão contribuir, né? E vão nos ajudar. E disso não depende a nossa salvação, mas isso está intimamente ligado ao entendimento, à compreensão das Escrituras. Se faz necessário você ter, né, como disse o apóstolo Pedro, né, estar pronto para, com mansidão, responder à razão da sua fé, né? Não para entrar em debate, não para entrar em quem sabe mais, não, irmãos, é para ter o conhecimento que gera edificação, né, aperfeiçoamento dos santos, né? Eu achei assim um ambiente muito, muito saudável ali em Bagé, porque eu ministrei sobre regeneração e sobre glorificação, e na regeneração, né, onde a coisa mais pega, as duas escolas, né, tanto calvinista como arminiano e wesleyano, e lá tinha arminiano, tinha calvinista, né, e tinha uns arminianos, wesleyanos lá, mas o ambiente era saudável. O propósito era sentar e refletir, né, sobre esses pontos da regeneração, enfim, né, e de maneira muito, muito tranquila, né, com muita maturidade. E isso é saudável. Isso mostra que a igreja realmente está sendo conduzida de maneira correta. Então, que o Senhor nos proporcione mais momentos como este, né? E que nós também, quando tivermos oportunidade de ministrações como essa, venhamos a participar com o intuito de aprender, né? de crescer, né? Mesmo que haja divergências. Por exemplo, John Wesley e Whitefield, eles andavam juntos, e um era wesleyano, arminiano, e o outro era calvinista, e às vezes eles sentavam para debater, para conversar, e não se acertavam nas suas conversas, mas com um propósito maior de ganhar almas, de edificar o reino, trabalhavam tranquilamente, irmãos. Nos nossos dias hoje que tem esse negócio aí de que, né, o mais crente é calvinista, o menos é arminiano, e arminiano wesleyano é desviado. No nosso tempo, irmão, que lá não tinha, entendeu? Falta maturidade para essa geração. Parece que não se pode sentar. Imagina, nós não podemos sentar para conversar sobre política. Ao nível que nós chegamos, irmãos, nós não podemos sentar com maturidade, com tranquilidade, sabe, para falar sobre política, quanto mais sobre teologia. Então nós estamos muito longe, precisamos caminhar, precisamos avançar, e o tempo urge. Então se faz necessário nós nos rendermos de fato à direção do Espírito, às Escrituras, com maturidade, com tranquilidade, sem propósito de ganhar debate ou ofender quem quer que seja, mas na verdade buscarmos entendimento naquilo que é possível e caminharmos juntos como corpo de Cristo, né? Por isso que o texto aqui fala, o autor fala aqui de tempos difíceis, tempos desafiadores, né? Na ilustração da mão, o dom de mestre é representado pelo dedo menor, evidenciado a inexistência de interesse em grande ou reconhecimento pelos demais. Também reflete o equilíbrio, pois o dedo menor tem essa função na mão. Eu coloquei aqui um texto como advertência, tá? Eu gostaria que nós fôssemos para esse texto. Se não houver nenhuma pergunta, alguma colocação até aqui, se houver, você pode
fazê-lo nesse momento. Um de cada vez. 2 Timóteo capítulo 4, do verso 1 ao verso 4, vou ler, por favor, acompanhe, nós vamos conversar. Você encontrou aí 2 Timóteo, capítulo 4? Olha só, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, obrigado, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. A palavra doutrina aqui é ensino. Por que Paulo está falando isso para Timóteo? Olha a razão, motivo, verso 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Nós estamos vivendo esse tempo, tá? Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o seu trabalho de evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Entenda uma coisa, há mestre para tudo que você precisar. Você quer aprender a roubar? Tem mestre para isso. Tem. Você quer aprender a enganar as pessoas? Tem mestre para isso também. Tem mestre para tudo. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Pessoas vão se cercar. A ideia aqui é que estas pessoas vão selecionar, segundo as suas paixões, quem vai ministrar nas suas vidas. Pastor Felipe, aliás, eu aconselho você a escutar a pregação de domingo pela manhã. Se você ouviu, ouça de novo. Ele falou sobre as igrejas franquias, né? O que essa igreja produz? Ela não produz discípulos. Há um livro muito antigo que tem como nome A Grande Omissão, onde o autor trabalha o seguinte: crentes não discípulos de Cristo. É possível? E nós estamos vivendo essa realidade. O que uma franquia produz? Consumidores. A penúltima das maiores heresias foi a teologia da prosperidade. Emergindo da teologia da prosperidade devido ao advento do humanismo, o homem no centro, que essa é a mentalidade e o projeto do 666, veio a teologia coach. Você é o centro. Não é Jesus, é você. O universo gira em torno de você. É a mesma pregação que Satanás falou para Eva, mesma. Essas pessoas se cercam desses mestres. Irmãos, o coach tem o seu lugar, e não é no púlpito. O púlpito é palavra. O púlpito foi levantado para pregação e ensino da palavra. Você quer levar um coach na sua empresa? Leve. Não tem problema nenhum, vai ajudar e muito. Mas quando você senta para ouvir, você tem que ouvir a palavra. Não há problema nenhum, irmãos. A questão é que esse se cercar, é a ideia das pessoas buscarem segundo as suas... Elas querem pessoas que falam aquilo que elas querem ouvir, e não aquilo que elas precisam ouvir. E nós estamos vivendo esse tempo. Se cercarão segundo as suas paixões, mestres que vão trabalhar e fortalecer as paixões. Não se engane. Então, se nós temos que ser seletivos, e temos que ser, vamos nos cercar de mestres que vão nos falar a verdade do Evangelho.
custe o que custar. Ainda que eu saia da escola bíblica, do culto de quinta, de domingo, né, desconfortável, desajeitado, mas aquilo vai promover maturidade, crescimento, vai me transformar à semelhança de Cristo. Então é isso que eu preciso, eu estou no lugar certo. Nós estamos vivendo um tempo seguinte, irmãos, não dá para orientar você o seguinte, você tem que mudar, vai mudar para uma outra cidade, então vá para uma igreja, né, mais próxima da sua casa. Não, vá para uma igreja mais próxima da Bíblia. Porque às vezes a igreja mais próxima da Bíblia está longe da sua casa. E eu falo isso com muita dor no meu coração e com muita indignação. Dor por aqueles que realmente deveriam se reunir num momento como esse para ser ministrados pela palavra, e às vezes não acontece isso. E indignação por aqueles que assumem o púlpito para se autopromover, tirar vantagem. Não são levantados pelo Espírito de Deus. Escute isso, preste atenção. Uma das características do mestre é ensinar os seus alunos e amá-los. Se o mestre que te ensina te ama, ele vai falar o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. O mestre que lhe ensina o que você quer ouvir, ele ama a si mesmo. Ele não ama você, ele ama a si mesmo. Então, nós estamos vivendo esse tempo. Olha só o que Paulo diz aqui: vão se cercar segundo as suas paixões, né? E aí ele vai dizer assim, entregando-se a fábulas. Tem um pregador muito famoso aí, geralmente ele começa suas pregações assim, eu não sou um pregador, eu sou um contador de histórias. Estou desenhando para você aí, pentecostal ele, do fogo, do mistério. E uma de suas pregações ele disse o seguinte: Lúcifer caiu, Deus o expulsou ali do céu com uma terça parte dos anjos, e Deus ficou tão sozinho, tão triste, que ele pensou assim: agora eu vou descer e vou criar o homem, para que o homem assuma o lugar dos anjos. Irmãos, aí o povo, aleluia, glória a Deus, não lê Bíblia. Nenhum anjo foi criado para se tornar um com Deus, somente o homem. A criação do homem não é substituição, é plano divino. Nós somos criados, projetados no coração de Deus. Então, por amor à sua alma, à sua família, se cerque de mestres que vão lhe ensinar a palavra de Deus. Ainda que de vez em quando, como diz o pastor Wagner, a conversa hoje vai ser um pouco séria, né? E você vai ficar meio desconfortável, mas vai ser edificado, vai ser fortalecido, vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, né? Quando o rio transbordar, a chuva cair, o vento soprar, a sua casa vai ficar firme, porque você está firmado na verdade do Evangelho. Então mantenha o seu coração aberto para essa realidade em nome do Senhor Jesus Cristo. E Paulo está dizendo para Timóteo aqui: mas você seja sóbrio em todas estas coisas, né? Suporte as aflições, faça o seu trabalho, que o Senhor nos ajude aqui, nós, né, os professores, pastores, aqueles que ensinam, que o Senhor nos ajude a nós fazermos o nosso trabalho, custe o que custar. Se por um lado existe aqueles que se cercam de mestre segundo as suas paixões, nós temos aqueles que se cercam de mestre que querem ouvir a palavra de Deus, amém, irmãos? Então tem esses ainda, né? Graças a Deus por isso. Muito bem, vamos concluir aqui. Os dons que o Filho de Deus proporciona não são ofícios a serem desempenhados. Entenda o seguinte: qual que é a diferença? Não sei se o pastor Felipe falou sobre isso, eu não vi, mas se falou, vou repetir aqui. Dom e ofício. Dom é para alguns, ofício é para todos. Um exemplo: intercessão não é dom, é ofício. Todo nascido de novo é um intercessor. Por que nós temos algumas pessoas que se destacam na intercessão? Porque elas se entregam mais à intercessão.
Mas a intercessão não é dom, é ofício. Agora, ensino é dom. Nem todos vão receber esse dom para ensinar, mas alguns vão receber. Deu para entender aí ou não? Tá? Os dons que o Filho de Deus proporciona não são só ofícios a serem desempenhados, mas ferramentas para equipar o corpo. Jesus nos deixou os dons ministeriais para que a sua igreja pudesse crescer forte, com cada irmão ajudando o seu próximo de acordo com o seu talento natural e o seu próprio dom. O desafio de toda igreja que quiser ser relevante, que é uma outra palavra aqui, né? Igreja relevante, é encontrar e desenvolver esses 5 ministérios: o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Lembrando que nem sempre eles carregarão um título eclesiástico, mas certamente estarão entre os nossos irmãos. Isso aqui é muito importante, né? Não é uma questão de título, mas na verdade é uma capacitação do Espírito de Deus. Então eu quero incentivar você a orar para que o Senhor levante no nosso meio apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Coloque isso nas suas orações. As crianças que estão sendo ministradas, os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens, nós que estamos sendo ministrados aqui, o Senhor vai levantar aqui apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para a edificação do corpo de Cristo. Então, mantenha o seu coração aberto, porque você pode ser um deles, ou uma delas, Não vou entrar em detalhe aqui, mas particularmente eu creio dessa forma. Então, vamos lá. Tudo bem aí? Pois não? Eu não acredito. O pastor me disse que era a questão do mestre, ele falou. Qual que é a lição? Eu estou dando a lição errada, irmãos? Me ajuda aí. Qual que é a lição? Eu terminei a lição 21. É na 19? Espera aí. Então eu entendi errado. Não se perde, de qualquer forma não se perde. Volte lá para a lição 19. Ok. É o dom do ensino. Não é muito diferente, mas volte lá. Não vai se perder. Obrigado por me avisar. Não, fez bem, fez bem. Volte lá. Desculpe, irmãos, eu entendi errado. É por isso que eu preciso que vocês participem, irmãos. Não tem problema nenhum, não. Eu estava equivocado aqui, porque eu peguei, o pastor me falou, e eu não prestei atenção, porque eu entendi mestre, mas na verdade era o dom do ensino, tá? Volte lá para a página, qual que é a página aí que eu não enxergo aqui? 96. Até nisso vocês têm que me ajudar, irmão, entendeu? Dom de ensino, agora sim, hein? Mas até aqui tudo bem? Graças a Deus. O dom de ensino é uma capacidade especial dada por Deus a alguns crentes para transmitir as verdades das Escrituras com grande clareza às pessoas. Irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês aqui, porque eu vi a palavra crente aqui, e às vezes a gente ouve isso na igreja, né? Crente não, pastor, porque crente até o diabo não é crente, irmãos. O diabo não é crente, não. E não tem isso na Bíblia. A palavra crente, ela é sinônimo de cristão, aquele que segue a Cristo. Então essa palavra crente está correta, ela não está errada, tá? Eu digo isso porque às vezes vai se criando algumas, é como alguém diz assim, uma vez eu fui fazer uma visita com um colega de seminário, nós fomos num hospital, e eu estava acompanhando, e ele estava conversando com uma pessoa que estava doente lá, aquela coisa toda e tal, e a pessoa questionando por que estava naquela situação, sofreu aquele acidente, aquela coisa toda e tal. O irmão disse assim para ele: olha, a verdade é que está escrito na Bíblia o seguinte: quem não vem por amor, vem por dor. E eu gelei, mas ele que está conduzindo. Aí aquela pessoa levantou e disse: é mesmo? Onde é que está escrito? Está na Bíblia. Aonde? Não está na Bíblia, irmãos. Isso é uma verdade? É uma verdade, às vezes vem por dor, mas não está na Bíblia.
Então, essa questão, não, crente não, porque crente até o diabo é. O diabo não é crente, irmãos. Se o diabo fosse crente, ele estava seguindo a Jesus. Isso é necessário para a gente ir corrigindo algumas coisas, porque, irmãos, um pequeno erro pode levar a uma grande heresia. Então, atente para isso, né? Seja detalhista nesse, né? Porque é importante, ok? A função principal desse dom é interpretar a salvação de Deus e instruir o povo a respeito dela. Aquele que tem o dom de ensino deve esforçar-se por aprimorar os seus conhecimentos, melhorar a eficácia dos seus métodos, aumentando o seu interesse pessoal por aqueles que são seus alunos. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui, que chegou agora. Eu creio que você vai entender. Quando você identifica uma pessoa que tem um dom, um ministério, um irmão, um pastor, enfim, um irmão em Cristo, você tem que entender que ele precisa de ferramentas para o exercício daquele dom. Por exemplo, aquele que tem o dom do ensino, que tipo de ferramenta ele precisa? Livros, Bíblias. Então, quando você for abençoar essa pessoa, você conhece o dom que ela tem? Você já tem uma dica. Hashtag fica a dica. Irmãos, eu estava numa igreja, eu carrego isso comigo. Preciso de cura interior. No dia do pastor, me deram uma lanterna desse tamanho. Depois corta aí, tá? Porque senão vai. Eu recebi. Para que isso? Para o senhor pescar, pastor. Andar nas trevas. Irmão, eu preciso de 2 para carregar essa lanterna, irmão. Cheio de ferramenta, de coisa. Eu não sou mecânico, não. Mas me deram, irmão. Aí eu pensei assim, eu vou botar esse negócio lá na minha estante de livro. Não sei. Você entendeu, irmão? Porque, sabe, vai ajudar, vai contribuir. Você já tem a ideia, já tem a dica aí, irmão. Faça isso em nome de Jesus. Não é que eu queira, mas eu preciso falar isso, porque às vezes é uma questão de orientação. Às vezes as pessoas têm boa vontade, enfim, eu recebi. Nem sei quem fim deu aquela lanterna, minha filha, não sei. Alguma coisa eu fiz com ela. Não vendi, não. Porque eu não costumo rejeitar presente, eu guardo. Mas essa lanterna, eu não sei o que eu fiz com ela, irmão. Só misericórdia. Entendeu aí, querido? Aquele que tem o dom de ensino deve, eu já falei isso. Algumas características daquele que tem esse dom: tem facilidade em comunicar a palavra de Deus com clareza, gosta de ensinar em classes de escola bíblica, quando está ensinando consegue captar a atenção dos alunos, é eficiente em levar os outros a conhecer as verdades divinas, normalmente se sente feliz à frente de uma classe dando aula, valoriza os preceitos de Deus na vida prática do cristão, sente prazer em pesquisar, estudar e aplicar as verdades reveladas, procura apresentar as verdades com raciocínio lógico, é habilidoso na utilização de métodos e sabe aplicá-los à realidade dos ouvintes. Se as características acima parecem estar descrevendo você, é provável que você tenha o dom de ensino. Então preste atenção se você tem essas características. Às vezes as pessoas dizem, pastor, como é que eu sei qual o dom? Primeiro você tem que orar. Segundo, você tem que observar as características daquilo que você gosta, que você tem facilidade para fazer. Seu temperamento também fala muito a respeito dos seus dons. Não está, porque você nasce com temperamento. O temperamento que você tem foi Deus que te deu, Ele não errou. Só precisa ser controlado pelo Espírito. Entendeu? Então, preste atenção nas características, naquilo que você tem facilidade para fazer. Isso veio de Deus para a sua vida.
mas não só para a sua vida, não fique com você, é para abençoar outros, é para ser bênção na vida de outros. Então preste atenção, são indicações, são direcionamentos do próprio Espírito de Deus, mostrando para você em que área você vai ser usado, pode ser usado para a glória de Deus, né? Então, não almeje fazer algo que você não foi chamado, você não tem, né? Sabe uma das dificuldades aqui, eu acho que eu vou até repetir o que o pastor Felipe falou, não sei se ele falou, mas ele deve ter falado sobre isso. Às vezes as pessoas querem fazer parte do ministério de louvor. Você canta? Não, nunca cantei. Você sabe que é tom? Não tenho nem ideia. E por que você quer louvor? É porque eu senti de Deus. Que Deus, irmão? Não é o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia sabe tudo, conhece tudo. Ele não vai te chamar para algo que você não... Ah, mas eu gosto, mas eu quero. Não. Está entendendo? Não insista. Agora, tem coisas que você sabe, que você tem facilidade, que você envolve facilmente as outras pessoas para o bem. É uma indicação do dom que você tem. O próprio Espírito de Deus já direcionando. Todos nós temos um dom, nós já falamos sobre isso. Pelo menos um dom você tem. Você tem que descobrir. E aí como é que se descobre? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14. Coríntios capítulo 14. Olha só. Alguém leia para nós aí, verso 1, somente o verso 1. Deseje ou procure com zelo os dons espirituais. Você tem que procurar, irmão. Vá em busca, sabe? Para colocar em prática, para servir, né? Para crescer e ajudar outros a crescerem também. Então busque isso. Pastor, eu já busquei e já sei. E aí, eu já sei só. Sei. E aí? Eu já sei já, pastor. Então, você não vai fazer? Se colocar à disposição, começar a se exercitar, né? Como é que você vai crescer nesse dom? É só o exercício, irmão. É só na prática, não tem outro viés, não tem outro meio. Você pode ler, você pode estudar tudo sobre o dom que você tem, mas se você não colocá-lo em exercício, não vai desenvolver, não vai crescer. Isso é como tudo na vida. Você quer realmente se tornar hábil, né? Pratique. Então tem que colocar em prática, né? E nosso tempo já terminou aqui, só pelo sinal aqui já está, né? Quanto tempo tem ainda? Não tem nem tempo? Já terminou já? Já foi, não tem ninguém para me avisar aqui. Não tem ninguém para me avisar, vou continuar, irmão. Tá. Só quero falar aqui sobre o dom de exortação, que também tem um pouco de confusão aí. O dom de exortação é a capacidade que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para ministrar palavras de confiança, consolo, encorajamento, ânimo e conselho a outros membros do corpo de Cristo. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse: pastor, eu tenho o dom de exortar. É mesmo, irmã? Eu gosto de bater na igreja. Não, mas então não é dom, irmã. Isso não é dom. Não, isso é outra coisa, irmã. A irmã tinha que ir para uma academia, um ringue. Não é dom, irmão. Que isso, pastor? Não é dom, irmã. Até porque exortar não tem nada a ver com isso. Olha aqui o que é a palavra exortar. A palavra exortar é o mesmo que dar ânimo, chamar ao lado, socorrer, encorajar, confortar e consolar. Tem gente que não tem facilidade para isso. Exortar não deve ser confundido com admoestar, o que comumente é chamado de puxão de orelha. Então, admoestar é chamar atenção, é advertir. Exortar, no sentido bíblico, é chegar ao lado do necessitado para ajudar emocional e espiritualmente, fortalecendo o fraco, amparando aquele que vacila, apoiando aquele que foi deixado de lado e consolando o aflito. Irmão, isso tem tudo a ver com o início da pregação do pastor Wagner no domingo à noite.
de nós termos essa disposição de ajudar uns aos outros, de perceber alguém, essa sensibilidade de alguém que está se afastando, está se desviando, está esfriando, não é comentar, não é passar para os outros, não, é cercar, é trazer para si, é fazer como o Espírito Santo faz, se colocar ao lado, para ajudar. Isso é função nossa. Agora, claro, alguns irmãos vão receber esse dom de uma forma muito específica e sobrenatural, faz isso com tremenda facilidade. Dificilmente você vai ver essa pessoa que tem esse dom falando de alguém que está se desviando e esfriando na fé. Essa pessoa vai chorar, ela vai orar e ela vai buscar uma oportunidade para estar ao lado desse irmão e trazê-lo de volta. Como saber se você tem esse dom? Você pode saber se tem ou não esse dom fazendo algumas perguntas a você mesmo. Vamos lá. Você é por natureza uma pessoa otimista? Sempre tem uma palavra de fé e de esperança para o aflito? Eu não. Não. Oh Jesus, me tenha misericórdia. Já não passei na primeira aqui, irmão. Você é uma pessoa bastante procurada para ouvir desabafos? Não. Uma irmã numa igreja levou 6 meses para ir conversar comigo, e quando ela tomou coragem, ela disse assim: pastor, sabe por que eu levei todo esse tempo? Porque ouvindo o senhor pregar, parecia que o senhor ia me bater. Aí eu pensei assim: se pregando ele é assim, imagina quando eu sentar para conversar com ele e falar do que eu estou fazendo, ele vai me matar. Aí eu digo: meu Deus do céu, eu tenho que mudar o meu jeito, meu pai. Ao invés de estar atraindo, eu estou afastando as pessoas. Misericórdia. Você é uma pessoa disponível, que abre mão dos seus direitos para atender e ouvir os outros? Você tem prazer em apoiar e fortalecer pessoas fracas na fé? Você tem facilidade em atrair pessoas para Cristo através de sua vida? Se as respostas forem afirmativas, é bem provável que você tenha o dom de exortação. Você se achou aí ou não? Bom, vamos parar aqui, tá? Porque o nosso tempo já foi. Busque em Deus o direcionamento. Há muitos que precisam ser fortalecidos, animados nesse tempo difícil, né? Tenha isso como propósito no seu coração também, independente se você tem o dom ou não. Nós vamos orar. Após a oração você pode trazer a sua oferta, lembrando que a oferta é usada para a escola bíblica, e vai ajudar muito, tem ajudado muito. Após esse momento, a juventude aí está vendendo torrada, 2 por R$5. Uma? 2 por R$5. Confirma para mim, senão eu vou vender um negócio errado aqui, irmão. É 2 por 5? Não, é 1 por 5, né? 1 por 5, mas é uma torrada gigante, irmão. Veio lá dos cananeus lá. R$5 e R$2 o refrigerante, tá? Então ajude o pessoal aí, eles não conseguiram vender tudo domingo, choveu bastante, então, mas ajude aí, vai ser de grande valia para você e para a juventude também. Vamos orar? Pai, nesta noite nós somos gratos a Ti por este tempo tão precioso, onde o Teu Espírito vem, ó Deus, a ministrar as crianças, os pré-adolescentes, adolescentes, jovens e adultos, dando e trazendo o entendimento e a compreensão da Tua palavra para o nosso crescimento, Senhor. Se tem alguém que se interessa, que se importa com o nosso crescimento, é o Senhor, e nós Te damos graças por isso. Ajuda-nos a respondermos a esse interesse, Senhor, e a este investimento, ó Deus eterno, que Tu tem nos concedido como um tempo como esse, Senhor, com professores, irmãos que foram separados e ungidos pelo Teu Espírito para trazer a Tua boa palavra a nós. Pai, que esse tempo se mantenha precioso para nós, para a nossa família, e como aqui foi dito no início, Senhor, desta escola, tudo que temos recebido, Senhor, ó Deus eterno, que venhamos a colocar em prática, de maneira, Senhor, que o nosso crescimento em Cristo seja notado a todos para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.